Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 25. A Sagrada Escritura diz assim: certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? Tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Pelo contrário, indo o quê? Indo o quê? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se à multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. A igreja, repita o versículo 27, por favor. Versículo 29. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, pela presença do Teu Divino Espírito Santo neste lugar. Senhor Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, pelo Teu operar, pelo manifestar da Tua glória e do Teu poder. Porque, Deus, nós podemos sentir a presença do Teu Espírito Santo. Meu Deus, nós podemos sentir o agir do Teu Divino Espírito Santo. Senhor Deus, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, pela oportunidade de estar mais um dia na casa do Senhor. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor falou conosco através da palavra introdutória, através do louvor, e agora o Senhor vai falar conosco através da palavra. Meu Deus e Pai, como de costume eu peço ao Senhor, enquanto eu vou ministrando a palavra, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha, meu Deus e Pai, mover o sobrenatural. Através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha trazer alegria ao entristecido. Através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha levantar o caído. O Senhor venha dar força ao enfraquecido. Através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha desfazer todo o trabalho, toda a oferenda, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha operar milagre, o Senhor venha operar cura, libertação, transformação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor continue manifestando a Tua glória e o Teu poder neste lugar, em nome de Jesus. Meu Deus, através do Teu Divino Espírito Santo, unge a mente, unge os ouvidos, o coração, de cada um que vai escutar a ministração da palavra. Deus, através do Teu Divino Espírito Santo, unge a minha mente, unge os meus lábios, e usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor aqui esta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, dê uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor começou a ministrar no meu coração essa passagem ontem. Deus começou a ministrá-la no meu coração. E o Senhor me deu um tema para essa mensagem. O que aconteceu com você que parou a sua vida? Vou repetir. O que aconteceu com você
que parou a sua vida. Quando o Senhor me levou a esse texto, um texto muito conhecido, um texto que eu acredito que quase todos que estão começando a pregar, começam a pregar nesse texto. Lembro que foi o primeiro texto que eu ministrei nele, mas eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, vai falar com você de uma forma sobrenatural aqui esta noite. E o Senhor, em cima desse tema, o Senhor foi direcionando a mensagem. E o texto que nós lemos começa dizendo que certa mulher que tinha uma hemorragia e já havia 12 anos. E essa mulher, ela havia gastado tudo o que tinha, padecido na mão de muitos médicos, mas nada tinha melhorado. Pelo contrário, ela ia a pior. A Bíblia não nos diz a idade dessa mulher. A Bíblia não nos diz quando essa hemorragia começou. Mas eu posso acreditar, a Bíblia não diz, mas eu posso acreditar. Ou talvez essa hemorragia pode ter começado quando essa mulher fez os seus 11 ou 12 anos, quando a maioria das mulheres entram no seu período menstrual, quando elas começam pela primeira vez a menstruar. E essa mulher, sendo uma adolescente, acredito que ela tinha sonhos, que ela tinha planos e que ela tinha projeto de vida. Ela começou a planejar, a sonhar para a sua vida. Acredito que quando a menstruação dela chegou, o fluxo chegou, acredito que ela ficou muito feliz, muito alegre, porque então ela estava se tornando uma mocinha. E a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Levítico, capítulo de número 15, versículo 19, que toda mulher que ela tinha um fluxo, esse fluxo era de sangue na sua menstruação, ela era considerada imunda, e ela ficava por 7 dias isolada, e tudo que ela tocava era considerado imundo. Se ela tocasse alguma pessoa, aquela pessoa seria considerada imunda. Então eu entendo que essa mulher, ela ficou isolada da família, ela ficou isolada da sociedade, ela ficou isolada da igreja e dos amigos, porque ela não podia encostar em ninguém, ninguém poderia encostar nela porque seria considerado imundo. Até a cama dela era considerada imunda. Mas ela, quando começou essa hemorragia, ela sabia, ou pelo menos ela tinha esperança, que duraria aproximadamente 7 dias. E depois desses 7 dias, a vida dela voltaria ao normal. O curso da sua vida voltaria ao normal. Então, os seus sonhos, os seus desejos, ela iria poder lutar e concretizar. Porque o sonho de toda mocinha é construir família, é casar, ter filhos, ter um bom emprego. Mas essa menina, ou esta mulher, se passaram 7 dias, o fluxo não parou. Chegou 20 dias, o fluxo não parou. Foi 3 anos, o fluxo não parou. Foi 12 anos e o fluxo não parou. Essa menina, ela tinha sonhos, ela tinha planos, ela tinha projetos. Mas por causa dessa hemorragia, por causa desse fluxo de sangue, ela teve que ficar isolada da família. Ela teve que ficar isolada da sociedade. Ela teve que ficar isolada de tudo. Esse fluxo, ele conseguiu parar todos os sonhos, conseguiu parar todos os projetos da vida dessa mulher. Essa mulher, 12 anos, durante esses 12 anos que ela estava com esse fluxo, ela não pôde construir uma família, ela não pôde ter um trabalho, ela não podia ir nas sinagogas, ela não podia ter uma reunião de família, ela não tinha uma vida social. Tudo que ela planejou, tudo que ela sonhou foi impedido. Tudo que ela planejou, tudo que ela sonhou estava paralisado. Tudo isso por causa dessa hemorragia. E quando ela percebe que isso não conseguia parar,
que essa hemorragia ultrapassou o período normal que iria ter que ultrapassar. Ela começa uma batalha. Ela começa uma luta de correr aqui, correr ali, gastar dinheiro aqui, gastar dinheiro ali. A Bíblia nos diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Ela foi em vários médicos, mas o estado dela não melhorou. O estado dela foi de mal a pior. Essa mulher, ela teve a vida dela paralisada. Ela teve os sonhos paralisados. Tudo impedido por causa do fluxo de sangue. E Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para falar com você dos seus sonhos, que os seus planos, que todos os seus projetos foram paralisados. Tudo aquilo que você sonhou para a sua vida, tudo aquilo que você planejou para a sua vida, está paralisado. Algo está impedindo a progressão da sua vida. Algo está impedindo a realização dos seus sonhos e dos seus projetos. Você tem uma vida cheia de sonhos, cheio de projetos, uma vida que você planejou, mas no decorrer da tua trajetória, nada deu certo. No decorrer da tua trajetória, apareceu algo que paralisou, impediu tudo. Algo que está impedindo os seus sonhos, algo que está impedindo os seus planos. Isso não dura pouco tempo. Já tem muito tempo. E você já correu aqui. Você já correu ali. Você já gastou dinheiro. Você já foi em médico e não conseguiu resultado. A sua vida parou. Os seus sonhos pararam, os seus projetos pararam. Por mais que você tentou aqui e ali, você não conseguiu o resultado. Por mais que você tentou ir lá e acolá, nada deu certo. Essa mulher do fluxo de sangue, ela perdeu a esperança. Porque ela correu em todos os lugares possíveis. Ela foi em todos os médicos possíveis. Ela já estava sem esperança. E talvez você entrou aqui esta noite assim, sem esperança. Porque você já foi em todos os lugares que você poderia ir. Você já foi nos médicos que você poderia ir. Mas não conseguiu o objetivo. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia diz, em meio a esse caos, na qual essa mulher correu para todos os lados e não conseguiu alcançar o que ela queria. A Bíblia nos diz que ela ouviu falar de Jesus. Oh, aleluia. Uma mulher sem esperança. Uma mulher com os planos frustrados. Uma mulher com sonhos paralisados. Uma mulher que tentou todos os recursos possíveis para solucionar o problema dela. Ela não conseguiu. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. Mas ela ouviu falar o que de Jesus? Ela ouviu falar que 4 homens traziam um paralítico numa maca. E não tinha como entrar na casa. Esses 4 homens subiram pelo telhado, tiraram o telhado e desceram com esse paralítico. E Jesus, olhando para o paralítico, ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus que ali estavam razoavam entre si: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? E ele disse: olha, levanta e anda. É mais fácil dizer assim. E aquele paralítico começa a andar. O que ela ouviu? Ela ouviu falar de um homem, de Jesus, que estava numa sinagoga. E ali entra um homem com a mão ressequida, isso é, com a mão atrofiada. E Jesus olha para os doutores da lei e pergunta para eles: o que é mais fácil? Fazer o bem ou o mal? Porque isso era no dia de sábado. Matar ou dar vida? Jesus então chama aquele homem que tinha a mão mirrada, a mão atrofiada, e cura aquele homem. O que ela ouviu falar? Ela ouviu falar de um Jesus que entrou no barco com seus discípulos e disse: vamos passar para o outro lado. E Jesus, dormindo na polpa,
começa a vir uma grande tempestade, o vento bater contra aquele barco, as ondas baterem contra aquele barco, os discípulos entram em desespero, vai lá e acorda Jesus e diz assim: mestre, estamos perecendo. Jesus levanta e diz: homem de pequena fé. Ele repreende o vento e o mar, e houve grande bonança. Ela ouviu falar de um Jesus que tinha poder e autoridade sobre o vento e sobre os mares. Ela ouviu falar de um Jesus que chega num lugar chamado Gesareno ou Gadareno, e ali sai dos sepulcros um homem que tinha uma legião, e ele se prostra aos pés de Jesus e disse: o que vieste nos fazer, nos perturbar antes do tempo? Jesus pergunta para aquele demônio: qual é o teu nome? E ele diz: Legião. Um homem que andava pelos sepulcros nu, um homem que andava pelos sepulcros se cortando e gritando que correntes e nem algemas podia detê-lo. Mas quando Jesus chega naquela cidade, esse homem chega e se prostra de joelho diante de Jesus. Jesus ordena aqueles demônios que saem dele, e aquele homem se encontrava lúcido, são e vestido. O que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar de Jesus que tinha certo Lázaro de Betânia, que estava morto há 4 dias, em estado se apodrecendo, o seu corpo já estava em estado de decomposição, e ele só diz assim: tirai a pedra, Lázaro, vem para fora. E aquele homem levanta e começa a andar e volta à vida. Esse Jesus que ela ouviu falar, esse Jesus que tem poder sobre a morte, esse Jesus que tem poder sobre o vento, sobre o mar, esse Jesus que cura, esse Jesus que dá vista ao cego, esse Jesus que faz o paralítico andar, foi esse Jesus que ela ouviu falar. Ela sabia que pelos olhos humanos, ela sabia que pela ciência, ela sabia que pela sabedoria humana, ninguém iria conseguir resolver o problema dela. Ela sabia que não existia médico que podia solucionar o problema dela. Ela sabia que o dinheiro não poderia solucionar o problema dela. Ela sabia que somente um milagre poderia solucionar o problema dela. Mas ela ouviu falar de Jesus. Olha como é importante, igreja, nós falarmos aquilo que Jesus faz. Nós contarmos o nosso testemunho. Nós falarmos de Jesus para as pessoas. Nós contarmos dos milagres que nós vemos Ele fazer. Nós espalharmos aquilo que Jesus faz. Pois essa mulher, considerada uma mulher imunda, uma mulher que não tinha um convívio social, uma mulher que os sonhos e o projeto estavam paralisados, uma mulher que já não tinha mais esperança, mas ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, brotou uma fé tão grande no coração dela, uma esperança tão grande, que ela ouvindo falar de Jesus, ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Irmãos, para essa mulher ter essa fé, para essa mulher colocar no coração dela que era tão somente tocar nas vestes de Jesus, ela não necessitava que Jesus impusesse a mão sobre ela. Ela não necessitava que Jesus dissesse para ela: você está curada. Não, nada disso. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E a Bíblia nos diz que ela foi e tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente, no momento, no mesmo instante, ela ficou curada. O sangramento se estancou. O milagre aconteceu. Aquilo que o dinheiro não pôde resolver, aquilo que os médicos não pôde resolver, através da fé dela, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Você que entrou aqui hoje, a sua vida está parada.
Os seus sonhos estão parados. Os seus projetos estão parados. Aos seus olhos não tem mais solução. Porque você já tentou na medicina, você já tentou no dinheiro, você já tentou aqui e ali e não teve solução. A única coisa que você ouviu foi assim: isso aí não tem jeito. O seu casamento não tem jeito. O seu emprego não tem jeito. A sua saúde não tem jeito. A sua família não tem jeito. Não tem solução. Mas se nós voltarmos a alguns versículos, Marcos capítulo 5, versículo 21. A Bíblia nos fala que quando Jesus chega naquele lugar, veio um dos principais da sinagoga chamado Jairo. Se prostrou aos pés de Jesus e disse para Jesus: vamos até a minha casa. Impõe as mãos sobre a vida da minha filha, para que ela viva e saiba. Jesus então vai com aquele homem. Ele para por um período com essa mulher do fluxo de sangue. Quando ele para com essa mulher, e ele começa em direção à casa de Jairo, chega a um da casa dos principais da sinagoga e diz assim: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Sempre quando nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, sempre quando nós tentamos com o nosso recurso e nós não conseguimos, vai chegar pessoas para tentar nos desanimar. Vai chegar pessoas para dizer para nós assim: olha, isso não tem jeito. Isso não tem solução. Quando chegaram para Jairo e disseram para ele: olha, isso não tem jeito, não tem solução, sua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus olha para ele e diz assim: não temas, creia somente. Oh, aleluia. Não temas, creia somente. Ei, Jesus manda te dizer essa noite: por que você entrou aqui com tanto medo? Por que você entrou aqui com o coração apertado? Ei, pare de olhar com os olhos espirituais. Pare de olhar com os olhos carnais. Comece a olhar com os olhos espirituais. Não temas, creia somente. Oh, aleluia. Essa situação sua com os teus olhos carnais realmente não tem solução. Aos olhos carnais é impossível. Mas Deus manda te dizer essa noite: não temas, creia somente. A tua vida pode estar parada. Os teus planos podem estar parados. Você pode não ver solução para o que você está enfrentando. Mas nós, que somos servos de Deus, quando acaba o nosso recurso, quando o nosso dinheiro não resolve, quando o médico não resolve, nós temos duas opções: ou nós desistimos, ou nós elevamos os nossos olhos para o alto e dizemos: o nosso socorro vem do Senhor. Oh, aleluia. Você que essa noite tem duas opções: ou você desiste de vez dos seus sonhos, ou você desiste de vez da sua vida e dos seus projetos, ou você olha para Jesus como aquele que pode resolver o que o seu dinheiro não pode resolver, o que a medicina não pode resolver, o que os médicos não puderam resolver. Eu não sei o que aconteceu com você que parou a sua vida. Eu não sei o que aconteceu com você que parou os seus sonhos. Eu não sei o que aconteceu com você, que você tinha projetos e sonhos, e isso foi interrompido. Essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha projeto, ela tinha planos, foi interrompido. Eu não sei qual idade, mas eu sei que a partir da hora que começou o fluxo de sangue, isso eu tenho certeza, os planos dela foram interrompidos, os sonhos dela foram interrompidos, porque ela era considerada imunda. Ela não podia conviver na sociedade.
Ela não podia casar. Ela não podia ter filhos. Ela não podia ter emprego. Ela não podia estudar. Ela não podia nada. A vida dela parou em torno desse problema. A vida dela parou em torno de uma hemorragia e de um fluxo de sangue. E eu te pergunto essa noite, em torno de que a sua vida parou? O que parou os seus sonhos? O que parou os seus projetos? O que parou os seus planos? Essa mulher ouviu falar de Jesus. Mas o que mudou a vida dessa mulher não foi somente ouvir falar de Jesus. Porque o mundo lá fora também ouve falar de Jesus. O que mudou a vida dessa mulher é ela ouvir falar de Jesus e ela acreditar naquilo que Jesus poderia fazer. O que mudou a vida dela foi o seguinte: ela ouviu falar de Jesus e ela creu naquilo que Jesus poderia fazer. E ela colocou no seu coração: já gastei todo o meu dinheiro, já fui em vários médicos, em vários lugares, não consegui resolver. Mas esse Jesus que dá vista cego, esse Jesus que levanta paralítico, esse Jesus que ressuscita morto, ele pode resolver o meu problema. Oh, aleluia. E ela ouvindo falar de Jesus, ela disse: tão somente tocar nas suas vestes sararei. Ela vai e toca nas vestes de Jesus. Imediatamente, ela foi curada. E Jesus, ele para. Olha para os discípulos e diz: alguém me tocou. Os discípulos olham para ele e dizem: a multidão te aperta. A multidão o quê? A multidão o quê? A multidão te aperta e pergunta: quem me tocou? Pergunta: quem o quê? Há uma diferença entre apertar e tocar. A multidão apertava Jesus, a multidão pressionava Jesus querendo chegar perto dele. Essa mulher, ela não apertou Jesus, mas ela tocou. E Jesus para e diz: alguém me tocou. Como assim alguém te tocou? Diz os discípulos. A multidão te aperta. Não, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Apertar Jesus não mana poder para a sua vida. Agora, tocar em Jesus, isso manda poder para a sua vida. Jesus para e continua: alguém me tocou. E aquela mulher, ela chega tremendo e temendo. Por que tremendo e temendo? Porque essa mulher, ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. E naquela época, quem tinha essa hemorragia era considerado imundo. Ela não poderia estar ali. Ela não poderia estar no meio daquela multidão. Ela não poderia ir tocar em Jesus. Por isso ela fica temendo e tremendo. Mas o que me chama a atenção, que tudo que aquela mulher tocasse se tornava imundo. Mas quando ela tocou em Jesus, ela se tornou limpa. Ela não conseguiu tornar Jesus imundo, mas ela tornou Jesus limpo. Jesus tornou ela limpa. Tudo que ela tocava era considerado imundo, mas quando ela toca em Jesus, ela fica limpa. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. A multidão apertava Jesus. Isso não fez diferença para a multidão. O poder não saiu. O milagre não aconteceu. Somente vir à igreja, você não vai viver o milagre. Somente estar aqui louvando, adorando e ouvindo a palavra, você não vai viver o milagre. Somente ouvir falar daquilo que Jesus faz, você não vai viver o milagre, porque você já faz tudo isso. Você só vai viver o milagre quando você colocar no seu coração que Jesus pode mudar aquilo que ninguém pode mudar. Você só vai viver o milagre quando você entender
que Jesus, ele é o Todo-Poderoso, aquele que age e ninguém pode impedir, aquele que dá vista ao cego, aquele que dá vida ao morto, aquele que faz paralítico andar. Se você crê que ele pode fazer a mesma coisa na sua vida, você vai receber o seu milagre. Igreja, nós precisamos entender que Jesus, os milagres dele não estão somente aqui. Nós precisamos acreditar que o milagre dele ainda é real. O meu e o seu problema, que muitas vezes nós achamos que o milagre fechou aqui junto com a Bíblia quando nós fechamos ela. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te perguntar: o que aconteceu na sua vida? Que parou a sua vida? O que aconteceu com você que parou a sua vida? O que aconteceu com você que parou os seus sonhos, parou os seus projetos? O que aconteceu com você que fez você correr para lá e para cá, gastar dinheiro em médico e não conseguir solução? Jesus te trouxe aqui para te dizer que até hoje você correu para lá e para cá nos seus recursos, naquilo que você achou que o seu dinheiro poderia resolver, naquilo que você achou que do seu jeitinho você conseguiria resolver. Ah, eu vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vou ajeitar aqui e ali, vai dar certo. Não deu. Não deu. O que Jesus quer que você entenda, e você pode ter entrado aqui sem esperança. Você pode ter entrado aqui frustrado. Você pode ter entrado aqui pensando assim: chega, não vou lutar mais. Você pode ter entrado aqui pensando assim: eu desisto. E sabe o que me chama a atenção? Mesmo você dizendo assim: eu não vou lutar mais, eu não tenho mais esperança, eu desisto, eu vou entregar os pontos. Você está aqui. Sabe por que você está aqui? Não é por você. Porque se dependesse de você, você não estaria aqui, porque você já desistiu. Você já entregou os pontos, você disse assim: eu não aguento mais, não dá mais. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, para você ouvir essa palavra, e para você entender que os seus recursos acabaram, mas o recurso de Jesus, ele nunca acaba. Ei, pode ter dado o fim para você, o seu vizinho pode ter pensado que é o fim, o teu familiar pode ter pensado que é o fim, mas Jesus manda te dizer que para ele, oh, aleluia, você pode levantar a sua mão e adorar ele. Milagre nós não conseguimos fazer, mas o Jesus que você veio buscar neste lugar, ele tem milagre para a sua vida aqui hoje. Se você crê nisso, levante a sua mão e adore o nome dele. Se coloque de pé, por favor. Ouviu falar de Jesus? Se tão somente tocar nas suas vestes, serei curado. Uma mulher que já havia gastado tudo, buscado todos os recursos, quando ela ouviu falar daquilo que Jesus fazia, ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes dele. Jesus, ele te trouxe aqui hoje para te dizer que ele pode fazer na sua vida isso aí que você não conseguiu. Ele pode fazer na sua vida isso aí que os médicos não conseguiram. Aleluia! Ele pode fazer na sua vida isso que você não conseguiu. Porque ele é o dono do milagre. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: acredite nele, que ele pode fazer. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Senhor Deus e Pai, nós vamos descer, vamos orar, vamos ungir. A nossa dependência está na ação e no mover do Teu Divino Espírito Santo. Meu Deus e Pai, a partir deste momento, o nosso recurso não está no dinheiro. O nosso recurso não está no médico. O nosso recurso não está nas nossas forças, mas está na ação do Teu Divino Espírito Santo. Meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha trazer cura, o Senhor venha trazer libertação, o Senhor venha operar milagre, para a Tua honra e a Tua glória, pela Tua misericórdia, pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Senhor Deus, usa o presbítero André, usa a pastora Juliana, usa a pastora Jane, usa-nos através do Teu Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.